conceito que eu quero apresentar-vos é que é um conceito neurobiológico, moderno, atual. Nós hoje sabemos que o cérebro funciona a eletricidade, de maneira que temos de desenvolver rapidamente as coisas. É uma capacidade da inteligência humana, porque o cérebro humano, enquanto estrutura da qual emerge a inteligência humana, é uma capacidade do cérebro humano que faz ou permite que os seres humanos tomem decisões após ponderação de valores. Esta é a minha definição dela. Portanto, é a capacidade que têm os seres humanos, e só os seres humanos a têm, os animais não têm, que permite que, quando eu vou tomar uma decisão, eu tomo essa decisão, mas pondero valores. Agora vocês perguntam, está bem, isso é o que você diz, mas o que é que são os valores? Agora é que temos de explicar os valores. Depois de eu explicar os valores, vão aceitar a minha definição. Antes, se calhar, não aceitaram. Porque também se faz muita confusão com valores. Os valores que nos interessam aqui são valores individuais. Então o que acontece é que cada um de nós, todos nós estamos no mundo. O mundo está à nossa volta, entra dentro dos nossos olhos, ouvidos, boca, constantemente. Nós recebemos o mundo em nós, estamos no mundo e o mundo entra dentro de cada um de nós. Eu agora estou a entrar em vocês, quer queiram, quer não, pelos ouvidos. E também um pouco pela visão. Estou a olhar para mim e ver tal homem, olhar para o cabelo, agora o cabelo. O que é que acontece? Acontece que cada um de nós, quando recebe o mundo em si, através das sensorialidades, dos objetivos, faz uma avaliação dessa percepção cognitiva. Faz constantemente. E faz a avaliação em 3 níveis. O primeiro nível, como sabem, é o nível estético. A gente olha e gosta ou não gosta. Não é? Ou é agradável ou desagradável. Fazemos isto constantemente. As senhoras hoje, antes de sair de casa, viram-se assim ao espelho, viram a sua casa, eu estou muito bem, ficam contentes consigo próprio. E depois encontraram o namorado, gostaram para ele está bonito. Portanto, esta avaliação estética nós fazemos constantemente sobre tudo, quer sobre pessoas, sobre objetos, sobre o que quiser. E fazemos com os órgãos todos os sentidos, não é só a visão, que tem capacidade de dar estética. O ouvido é a mesma coisa. Vocês ouvem um ruído aí sentidoso a gritar na cidade, com as sirenes no máximo, e tem uma sensação desagradável. Mas se ouvirem uma música bonita e tal, tem uma sensação agradável. Ouvir o mesmo em relação ao gosto. E aí é no instante. Nós fazemos a avaliação e reagimos logo. Se o indivíduo mete na boca uma coisa que sabe mal, deita logo fora. Faz a avaliação estética. Não presta isto, esta comida, ou este alimento, ou esta bebida, não presta, deita fora. O mesmo em relação ao tato. Há superfícies que são agradáveis e outras, por exemplo, a pele humana é agradável, a pessoa gosta de fazer festas no animal, outras não, outras são coisas desagradáveis, espessas, cheirosas, sujas. Bom, onde é que quero chegar? Quero dizer que essa avaliação estética é muito rápida, o cérebro faz este trabalho muito rapidamente e arquiva, é outro ainda, arquiva na memória. É que isso fica sentado no chão, sabe? Bem, arquiva na memória esta avaliação. Então transforma a percepção cognitiva num valor estético. Certo? Portanto, eu estou a olhar para um objeto, gosto dele e memorizo esta interpretação valorativa que eu fiz daquele objeto. Pode ser uma pessoa, pode ser um animal, pode ser uma coisa, pode ser uma paisagem, pode ser um som, como eu disse. Pode ser um olfato, uma coisa cheira bem ou cheira mal. A seguir, nós fazemos um outro nível de avaliação, que é saber se aquilo é agradável à vista, mas se é perigoso ou se me ameaça. Portanto, façam uma avaliação, diríamos assim, ética no sentido, agora geral, não no sentido que eu estou a dar à palavra ética. No sentido geral, no sentido moral, digamos assim, ética como sinónimo de moral, que é o que faz mais confusão, mas... Portanto, aquilo é perigoso para mim ou é bom? Será que aquela pessoa ou aquele objeto me vai fazer bem ou vai fazer mal? Esta é a avaliação segunda ética. Nós também fazemos isso sempre. E depois fazemos uma avaliação racional. Estas duas são muito rápidas. Depois fazemos uma avaliação racional. O cérebro depois pondera, mais devagar, vai à memória buscar percepções anteriores, visuais ou auditivas, começa a ouvir música e não gosta, já ouve 2 vezes, ou 10 vezes, ou 15 vezes, e depois a certa altura começa a gostar. Isto acontece-nos quando fazemos uma percepção, transformamos uma percepção num valor negativo, mas podemos depois passar a valor positivo. A pessoa não gosta de nados, miúdo,
A mãe quer que ele coma nada e não quer nada, mas depois habitua-se a que ela já gosta muito de sopa de nada. Isto é um exemplo. Mas outra coisa qualquer, acontece, as crianças muitas vezes já quando a gente começa a alimentar, acham que o alimento não presta. Não gostam. E qual é a solução? É teimar. Espera só um bocadinho, a certa altura, a avaliação estética que ele fez é positiva. E a mãe, normalmente, junta logo uma espécie de avaliação ética. Olha que isto é bom para ti. Come que é bom, come que é bom. Ele tantas vezes faz aquilo que a certa altura come, gosta do que come e até fica contente porque acha que aquilo é bom. Portanto, são estes dois níveis. E memoriza-se, que é o mais importante, porque é por estarem memorizados estes conteúdos. Agora vamos dizer, estes conteúdos são os valores que cada um tem arquivados dentro de si. A pessoa gosta de uma cor, arquiva que gosta daquela cor, e sempre que volta a ver aquela cor, passado um ano ou 10, ou 40 ou 50, tem a mesma sensação de... E que se quiser decidir comprar uma roupa, compra a roupa da cor que gosta. Não é o que vocês fazem. Chegam ali a uma boutique, olha, está esta coisa, sabes que não está na moda o azul, este azul presta para nada, tem de ser outro, um azul mais assim, ou mais assado, ou cor-de-rosa e tal. Estamos a fazer isto constantemente. Portanto, esta é que é a grande qualidade dos seres humanos. É tomarem decisões depois de ponderarem valores. E os valores não são nada mais do que as percepções com uma percepções do mundo exterior, com uma coloração emocional, afetiva, ética, estética, e depois o córtex frontal começa a raciocinar sobre isto. Portanto, há uma área nervosa, o sistema nervoso que é o sistema supratalâmico, o sistema límbico e amigdalino, não é esta a vírgula cerebral. O sistema límbico e amigdalino que faz esta primeira parte, faz a análise emocional. E depois há o córtex frontoparietal que faz a análise racional. E o que acontece é que quando nós nascemos estamos para nada, não é? Vamos morrer, alguém tem de tratar de nós, mas depois conseguimos escapar a essa fragilidade essencial, começamos a desenvolver as capacidades de avaliação estética e ética, mas não temos capacidade racional nenhuma. Ao fim de um ano, ou dois, que agora diz que o miúdo que pensa. Não acreditam que o miúdo de um ano já esteja a pensar, mas já está a fazer experiências de inteligência emocional. Portanto, já distingue aquilo que lhe é agradável ou que é desagradável, aquilo que o ameaça e aquilo que ele gosta. A criança começa a fazer isso. Esta parte fazem alguns animais superiores. Fazem os macacos, fazem o cão. Portanto, a avaliação emocional do mundo, os animais fazem, e vocês que gostam de animais e têm animais em casa e vêm com eles, percebem, fazem uma avaliação emocional. Eles gostam de uma coisa, eles não gostam de outra. Põe um osso, pode gostar do osso, põe uma comida qualquer no copo, é a mesma coisa, faz como a criança. Mas a criança, quando chega ali aos 2 anos ou mais, tem uma coisa formidável, um dia qualquer, ela diz assim, eu não gosto, aí estragou tudo. A partir dali é tudo, como é que eu ia dizer, é tudo referido, que é tudo referido ao eu individual. Quando ele diz eu, o córtex frontal começou a funcionar. O córtex frontal está a funcionar, e a partir daí, quem gosta ou quem não gosta é o eu. Eu gosto, eu não gosto. E vai estruturando o eu. Então o eu, a individualidade de cada um de nós, é articulada ou estruturada com valores emocionais e alimenta a análise racional, os valores racionais. Olha para um automóvel e diz, é lindíssimo. Olha para aquela cor, é mesmo esta cor que eu queria. Até aqui tudo certo. E ele vai comprar, se comprar. Um carro tão bonito que eu vou comprar. E depois tem que fazer a ponderação racional. Qual é a ponderação racional? Quanto custa? Isto custa 35 mil euros. Não tenho, não posso comprar. Acabou a decisão. Portanto, isto é uma decisão ética. Ética passando por componente estético, ético e depois racional. E o racional, os adolescentes, vocês já passaram todos a adolescência, mas se lembram disso, o adolescente oscila entre tomar as decisões apenas a partir dos seus valores emocionais, estéticos e éticos, e, progressivamente, a ponderação racional vai travando aquelas decisões. Parece que devia fazer isto, fazer aquilo e tal. Porque é que não ir aí fumar um charro a ver, ou lá uma injeção de heroína é tão bom, dizem que é tão bom que a pessoa fica formidável e tal. E emocionalmente até poderá querer fazê-lo. E depois tem a ponderação racional, e a ponderação racional diz, faz-te mal à saúde, isto não sei o quê, vais ficar como aquele desgraçado. Tudo isto é aquilo que condiciona e faz mexer as decisões. A primeira decisão era sim, a ponderação racional diz não, ou o contrário. A primeira decisão diz não, por exemplo,
Estudar é tão difícil, não quero estudar. Não vou nada, antes quero ir aí logo à barra, a qualquer sítio, ali, e a Ponderação Racional diz, não, olha que tu andas a gastar o dinheiro ao teu pai e da tua mãe, se tu não estudas, vais chupar, e então, tem que ser. Deixamos a lado para outra altura, para as férias, vamos passar o sábado e o domingo a estudar, que tem um teste na segunda-feira. Isto é a Ponderação Racional. É assim que nós somos feitos. Isto é que é para mim a ética. Mas quando se fala de ética, não se está a falar desta ética. Está-se a falar da ética social. Ou da eticidade social, se quiserem. O que é eticidade social? Também funciona com valores. Vocês já ouviram dizer muitas vezes que estamos numa enorme crise de valores. A sociedade está horrível. Já não se respeita nada a sociedade. Que valores são esses? São os mesmos valores que eu estive a falar, valores individuais. Não são. É outro universo. O universo dos valores sociais. Os valores sociais são palavras. Verdade, liberdade, bem-estar, são tudo valores sociais, que emergem da sociedade e que as sociedades acham que são indispensáveis, que apareçam aí na sociedade e que as pessoas os aceitem, os respeitem e os cumpram. A verdade é o valor social. Nós não queremos fundar uma sociedade, seja maior ou menor, a partir da mentira, em que os membros da sociedade possam mentir uns aos outros. Nunca mais aquela sociedade tem coesão. Portanto, para que haja coesão social é preciso que a maioria, todos nunca se consegue, mas que a maioria dos membros de uma determinada sociedade aceitem comportamentos pré-fabricados, pré-determinados, pré-escritos, prescritos, aceitem esses comportamentos e os cumpram nas situações concretas. Não tem uma situação concreta, e a sociedade tem o valor da verdade. Então eu agora ser mentir, mas não posso. Se eu passou o sinal vermelho, não passei. Não pode. Se eu passou o sinal vermelho, vai ter que ser punido, porque não cumpriu uma norma social e não pode mentir. Não passei, estava verde. Bom, portanto, estes valores que nós conhecemos mal, se eu vos perguntar agora qual é a tábua dos valores sociais da sociedade portuguesa, ninguém sabe responder direitinho. É capaz de dizer uma, duas ou três, vamos lá ver que há valores grandes, toda a gente conhece, toda a gente aceita. Mas depois os valores sociais são múltiplos, não é só estes que eu vou enunciar daqui a bocadinho. Não, depois há muito mais independente. E como sabem, mesmo nas profissões, há valores específicos das profissões. E é por isso que a ética profissional, a ética social, a eticidade social das profissões é uma ética deontológica. É uma ética que impõe deveres. Aqueles, os profissionais aqui das tecnologias da saúde, vão ter de aceitar amanhã um código de deveres. Ou seja, com decisões pré-formatadas que têm de cumprir naquela situação. Existe a situação perfeitamente tipificada e diz, nesta situação, um bom profissional de cardiopneumografia deve proceder desta maneira. E é isso que ele deve proceder. E isto até é obrigatório. Portanto, já não é uma decisão livre. É uma decisão imposta obrigatória. Uma norma deontológica. As profissões são aquelas que se referem com pessoas, em que o profissional atua sobre pessoas e não sobre coisas, tem, em regra, uma deontologia profissional. Tem os médicos, tem os enfermeiros, tem hoje todos as profissões de saúde, os psicólogos, etc. Portanto, todos eles têm. Mas aceitam. Porque querem aquela profissão e a querem exercer, aceitam a imposição de deveres específicos para aquela profissão que outras profissões não tenham. Não é? Portanto, o advogado tem e o médico tem códigos deontológicos diferentes. Algumas regras são comuns, são gerais. A competência é um dever. É um dever ético e é um dever deontológico. Nenhum profissional pode ser incompetente. O profissional tem o dever ético de ser competente. Técnico e profissionalmente. E depois tem, na relação humana, tem normas, não pode ser mal criado, tem de ter tempo para a pessoa, etc. Será um conjunto de vocês, amanhã, aprender, vão relacionar-se com pessoas e têm de fazer um contacto com essa pessoa e este contacto agora vai entrar em jogo o quê? A vossa ética individual e a ética individual do doente. O doente avalia a vossa capacidade e vocês avaliam a capacidade daquele doente. Capacidade de todos os sentidos. Primeiro, o diálogo entre o profissional de saúde e a pessoa é um diálogo bilateral. São duas éticas individuais, é um diálogo ético em que um apresenta os seus valores pessoais e o outro apresenta os seus valores pessoais. Não é preciso estar a falar de valores, mas a verdade é que o doente ou
doente olha para o profissional de saúde e avalia, vê quais são os valores éticos daquele profissional de saúde e diz, quando sai do consultório, diz aquilo nunca mais falou. Ele não lhe prestou atenção, nem olhou para mim, não me respeita, não quer, nunca mais falou. E isto acontece, não sabem, não é? Acontece na prática de que vocês que, o facto de serem profissionais, não querem amanhã terem uma doença, vão ao médico, o médico nem olha, trata mal, fica portanto no computador a escrever uma coisa qualquer, nunca mais vou este homem. Este tipo, como médico, não presta, não cumpre as suas normas. Amanhã pode acontecer o mesmo em relação aos vossos profissionais. Portanto, os valores sociais aplicam-se à sociedade toda. E depois há alguns valores específicos de determinadas atividades profissionais, nomeadamente a que nós chamamos de ontologia. Mas tudo isto são especificidades da ética social. E o indivíduo pode cumprir os valores sociais que são impostos pela sociedade para não fazer feio, como diz o povo. Tem de ser a ética social, eu tenho de me comportar bem, não posso cuspir na sopa e tal, tenho de estar ali e coisa. Mas eu próprio, em termos de ética individual, ser um malandro. Ser um tipo da pior qualidade pessoal, com o valor individual. E até pode ser tecnicamente impecável. É o melhor cirurgião. Há um filme, há uma figura da televisão, vocês com certeza já viram, um médico que é tecnicamente e profissionalmente muito bom, mas é completamente insuportável. Mal criança, só diz burrice, só faz coisas do lado, trata as pessoas abaixo da cama, mas quando é preciso, vai ir fazer uma coisa, ele é que faz direito. Bom, não sei como é que se chama. É esse mesmo. Então estão a ver aqui a diferença. O indivíduo, uma coisa é cumprir normas de eticidade social, de forma ética individual, com valor comum, o indivíduo que é individualmente um exemplo de perfeição ética. Ao contrário. Agora, aquele que é exemplo de perfeição ética também tem de ser competente. Não é só dizer, eu sou muito bom, tão bom que até posso não saber nada de medicina e estar aqui a tratar os doentes. Não pode. Tem de ser competente e ao mesmo tempo ter virtudes, que são as tais virtudes éticas, que são aquilo que a gente antigamente chamava o caráter da pessoa. O que é o caráter? É o seu arquivo de valores individuais. É com esse arquivo de valores individuais que ele forma o seu caráter. Como é que ele cria valores individuais? Na abertura ao mundo exterior, às pessoas e às coisas. E avaliando o mundo exterior de uma forma estética e ética. E racional também. Bom, vamos agora falar de bioética. Eu não posso tratar isto desenvolvidamente, portanto já ficou aí isto. Vamos lá falar de bioética. Bioética é uma palavra muito mais moderna, foi inventada em 1930, para aí, 1970, inventada em 1970, 69, 70, por um americano que era professor da Faculdade de Medicina, mas não era médico, era bioquímico, era Potter. E o Potter tinha lá uma preocupação na cabeça, além da cancerologista, os trabalhos dele, um grande cientista, que estudava, era sobre bioquímica molecular da transformação neoplástica das células. E o homem achava que a espécie humana estava prestes a desaparecer, ameaçada de desaparecer, não ter futuro nenhum, ia acabar. Bom, porquê? Porque ele achava que cada vez sabia mais da biologia humana, da genética, sabia-se hoje tudo, como é que o corpo era feito, como é que funciona, e nessa altura ainda o cérebro não estava tão conhecido como está hoje. Mas já se sabia muito de muita coisa. E esses cientistas do bios, da biologia, ficavam-se nas tintas para a natureza específica do ser humano. Mas a natureza específica do ser humano é estudada desde os tais gregos, falamos há um bocadinho. Ao longo de todos estes séculos, sempre houve um conjunto de ciências humanas e sociais que estudavam a natureza própria do ser humano, a sua maneira diferente de estar no mundo, diferente dos animais. A história, a filosofia, a geografia humana, a antropologia, todas estas ciências chamadas humanas e sociais, conheciam o homem na sua expressão, vamos dizer assim, não material. A expressão intelectual, anímica, emocional, afetiva, isto era objeto de muita discussão. E a religião também. Não é? Portanto, tudo isto eram ciências, entre aspas, ciências que estudavam características específicas do homem. E ele isso achou que era o ethos dos seres humanos. Portanto, havia no mundo dos sábios, havia os sábios do bios e os sábios do ethos. Como não se conheciam uns aos outros, quem estudava bios não queria saber de ethos, quem estudava filosofia não queria saber de genética molecular, nem como é que se fazia
a digestão dos alimentos no estômago, ou como é que... E ele achava que uns ou outros podiam levar à destruição em massa da espécie humana. O Beals inventava um plasmídio para transferir o gene, tornava o sangue incoagulável, porque impedia o fígado frutífero para o gene e as pessoas iam morrer todas de hemorragia. Mas ele achava graça àquilo, era uma técnica formidável. Como é que ele tinha conseguido meter aquele gene? Sem se lembrar que se estava a falar de pessoas, e que se ia referir a pessoas. Porque pessoa para ele não era nada. Porque era para ele era o sangue coagulável. O que é que sangue coagula? É uma cascada, então eu vou meter aqui uma coisa, vou estragar isto tudo, e o sangue não vai coagular. Depois, formidável, não coagulou mesmo. Simplesmente utilizou um veículo que podia ser difundido subitamente para todas as pessoas que fosse o vírus da gripe. E então as pessoas todas recebiam aquele plasmídio, aquele bocadinho de ADN, e acabavam todos por ficarem com sangue, agora morria a humanidade, morria toda. Agora, vocês dizem, está bem, mas isso, sim senhor, o cientista louco sempre foi uma ameaça. A gente sabe que o biologista pode fazer umas coisas estranhas, esquisitas, mas é ser o tipo com duas cabeças. Isso, mas isso é uma biologia. Agora, o filósofo nunca fez mal a ninguém. Ninguém tem medo que a filosofia possa ser uma estrutura que leve à destruição em massa da espécie humana, mas está liberado. Há, hoje, não só algumas filosofias, eu não chamo religiões, mas há, por exemplo, a religião dos adoradores do Templo do Sol, que acham que nós vivemos porque captamos a energia solar. Vivemos com a energia solar, direta ou indiretamente, as plantas apanham a grande parte, isto é verdade. A nossa energia, para além da energia solar, a energia solar tem. Então, se nós queremos ser felizes, porque é um valor universal, as pessoas acham que devem ser felizes, é para isso que estão neste mundo. Então, para serem verdadeiramente felizes, têm de regressar à energia primordial, que é a energia solar. Portanto, eles são adoradores do Templo do Sol, e o Templo do Sol é um sítio onde eles vão matar-se, porque matando-se, a sua energia liberta-se do corpo e regressa ao Sol. Isto é a felicidade máxima. Se as pessoas todas acreditarem nisto, realmente corre-se o risco de que a humanidade se destrua a si própria. Para chegar à extrema felicidade, quer regressar à energia solar primordial. E outras coisas do género, algumas filosofias nihilistas que levam também ao suicídio e tal. Portanto, há aí algum risco menor, exceto as religiões que são maléficas. Há religiões que pregam a morte. Todo, não é uma questão de respeito, é uma questão de conhecimento. É indiscutível, está escrito em toda a parte, que Maomé escreveu no Corão que os infiéis, ou seja, aqueles que não são islâmicos ou muçulmanos, estavam a impedir que os muçulmanos cheguem já ao paraíso muçulmano. Que é descrito, em cima, de maneira, vale a pena estar comprando. Está lá descrito as belezas que estão todas no país. Além das 11 mil virgens, que lá estarão à espera dos homens. E então, a única forma de que os islâmicos entrem no paraíso é matar os infiéis. Porque o que está lá escrito, enquanto houver infiéis, enquanto houver um infiel número, os fiéis não gozam ainda da plenitude do paraíso. Portanto, a obrigação de todo muçulmano é matar o não muçulmano. E matam. Metem isto na cabeça das crianças, e há crianças de 14, 15, 16 anos, ali, sobretudo palestinianos, que põem as granadas na cintura, metem-se no autocarro de crianças judias, matam-nos todos. E eles também morrem. E isto não tem dignidade nenhuma. Eles também morrem, matam-nos. E quem morre matando infiéis, esse vai diretamente para o paraíso. Os outros é de esperar que acabem os infiéis. Agora, quem sacrificar a sua vida matando infiéis, não é matando-os eles a eles, matando infiéis e morrendo também, se não tiver outra forma, vão diretamente para o paraíso. Metem isto na cabeça das crianças, eles chegam a 14, 15 anos e aceitam transformar-se em bombas vivas e matarem-se, se fizeram. É uma coisa, portanto, a religião, como algumas filosofias nihilistas, também pode pôr em perigo a sua vida também. Paulo, qual é a solução de Popper? Temos de criar uma ciência nova. Então a bioética é uma nova disciplina científica, que tem uma metodologia específica e um objetivo também específico, senão não era nova. Então a metodologia é o cruzamento horizontal da cabeça do bioeticista, do cérebro, o cruzamento horizontal dos conhecimentos sobre o bios com os conhecimentos sobre o ethos, de tal maneira que a filosofia traz o biólogo e a biologia
faça com que o filósofo viva com os pés na terra e não lá na lua, ou do espírito desencarnado. Não há espírito desencarnado. Portanto, o filósofo, quando estuda a filosofia humana, está a estudar a filosofia em corpos humanos, a partir de corpos humanos. Portanto, ele próprio tem de saber como é que o corpo humano funciona. E as religiões é a mesma coisa. As religiões têm de reconhecer a realidade material do corpo e não imaginar que somos todos anjos. Andamos aí com as asinhas a voar e que não temos corpos. Não. Portanto, a nova disciplina científica tem esta metodologia. Hoje, com a informática, é relativamente fácil. Qualquer um de vocês chega à informática, podem ser da área das ciências e podem encontrar muita coisa da área das ciências humanas e sociais e o contrário. Portanto, hoje é mais fácil fazer isso. Portanto, o bioeletricista, em relação a cada situação concreta sobre a qual ele tivesse de decidir, ele tinha de ponderar naquela situação o que era bios e o que era ethos. Porque era capaz de conhecer a linguagem do ethos e a linguagem do bios. Era matemático, mas sabia o que era hermenêutica, por exemplo, outros conhecimentos da área da filosofia. Para que é que ele precisava de adquirir este conhecimento novo cruzado? Para criar uma nova sabedoria. Cada disciplina cria a sabedoria própria daquela disciplina, não é? A matemática cria a sabedoria da relação quantitativa entre os objetos. Nós ficamos a saber que 2 mais 2 são 4. Muito bem. Portanto, ali funcionou. E a geometria diz como é que o espaço está a ser ocupado. E a química diz como é que as moléculas funcionam. E a física diz como é que a atração universal. Quer dizer, cada uma destas disciplinas tem um objetivo. Tem a metodologia própria para aquele objetivo. Esta metodologia também tende a um objetivo. E o objetivo é este. Que todas as decisões que sejam tomadas, seja por quem for, sobre os seres humanos, sejam sempre para o melhor bem de cada ser humano, daquele ser humano que está na minha frente, para o seu melhor bem, só essas é que são legítimas do ponto de vista bioético, para o melhor bem daquela pessoa e, por esta via, melhorar a condição humana em geral. Portanto, melhorar a condição humana em geral. É uma coisa que nós podemos dar um exemplo fácil, felizmente, que é a vacinação. Se vacinar uma pessoa, agora já não é preciso, mas vacinar uma pessoa contra a varíola ou contra a poliomielite, produz-lhe um bem. Ela não vai ter a doença. Nem vai ter varíola, nem vai ter poliomielite. E, em consequência de estes atos se repetirem em todas as pessoas, melhorou a condição humana porque acabou a varíola. Vocês já não são vacinadas, porque não é preciso. Porque é que conseguiram esse bem? É uma melhoria da condição humana. Foi pela aplicação a cada pessoa de uma decisão para o seu bem. E o melhor bem de João, Francisco, Alberto e tal acabou por ser a melhoria da condição humana toda, homens e mulheres. Se nós tivermos, por exemplo, decisões excelentes sobre os jovens rapazes e raparigas na fase da adolescência, e se essas decisões forem bem feitas, bem repetidas, provavelmente toda a condição humana adolescente, portanto a fase da adolescência da condição humana vai ser muito melhor. Já as pessoas sabem como é que, os próprios pais, os educadores sabem como é que devem lidar, em termos bioéticos, por exemplo, com o período um pouco tumultuoso que é o da oscilação entre as decisões emocionais e as decisões racionais, que caracteriza a perturbação principal da adolescência. Bom, portanto, bioética é isto. O Popper depois foi obrigado a alegar, disseram, não, a vida não é só a vida humana, é também a vida animal e vegetal. Realmente ele depois descreveu a bioética global, e a bioética global é a mesma coisa que eu acabei de dizer, mas não aplicada apenas ao homem, mas aplicada aos animais e às plantas. Também tem a sua forma particular, o seu ethos próprio, portanto, tem a sua biologia, a biologia da formiga, diferente da biologia do elefante, e a forma como o elefante está no mundo é diferente da forma como está a formiga ou o piolho, para falar assim de uma coisa ordinária, mas todos eles têm direito a que as decisões que se tomem sobre eles sejam para o seu melhor bem. Mas não pode bater no cão sem mais ou menos. É respeitar o cão. Bater é de fazer mal. Portanto, tem um cão em casa é para o tratar bem. E tratando bem aquele cão, tratando bem todos os cães que conhecer, a melhoria canina, digamos assim, a condição canina melhora em geral. Nenhum cão é agravido em parte nenhuma. Isso então teve sucesso e esta doutrina, esta bioética global ou ecológica,
é o suporte hoje dos movimentos ecologistas, os verdes, às vezes esquecem-se disso, mas todos eles são, digamos, dependentes da conceptualização bioética do Popper. A teoria, a filosofia, teoria, se quiserem, dos sistemas de proteção ecológica é a bioética popperiana. Bom, aconteceu que um médico americano, na mesma altura, mais ou menos em 1970, usou a palavra bioética também, mas num sentido completamente diferente. Usou a palavra Ehlers, que ele se chamava. Usou a palavra bioética aplicada agora à ética dos cuidados de saúde. E isso é que ele chamou bioética. Portanto, a palavra bioética tem dois sentidos. Um é este que eu estive aqui a dizer, a bioética global e ecológica, da proteção de todos os seres vivos, e o outro é uma aplicação concreta a uma situação de uma pessoa doente, ou de várias pessoas doentes. Pode haver, muito bem, mas mesmo na pessoa doente é isso mesmo que tem que fazer. Tem que tomar decisões que sejam para o melhor bem daquela pessoa doente e para a melhoria global de todas as pessoas que amanhã possam vir a ter aquela doença. Portanto, a melhoria da condição humana de todos os tuberculosos. Tratamos bem um tuberculoso e outro, tratamos muitos, e a humanidade fica livre da tuberculose, ou fica, não morre, e morre as outras coisas. Esta bioética é agora uma bioética de decisão.